Eu queria agradecer a todos os expositores, porque nós aprendemos muito aqui, senador. Inclusive o nosso presidente, que é médico, que já sabia tudo disso, mas eu acho que há sempre um acréscimo de até novas visões, como o doutor Eduardo agora acaba de abordar, levantando dúvidas sobre a questão do procedimento do exame do toque retal. Eu queria, com muita síntese, me chamou a atenção uma expressão, uma frase do doutor Emanuel: o governo não faz o que escreve. O doutor Eduardo Schwartz acaba de apresentar um diagnóstico muito completo e muito claro, mas me pareceu difusa a política de atenção global à saúde do homem. Difusa. Coisas importantes, claro, mas eu acho que políticas elas têm que ser muito claras e dizer assim, fazer isso e, para isso, dispomos de tais e tais recursos. E vamos fazer junto com o Ministério tal, e essa é a ação. É o meu ponto de vista. Então, por conta de ter esse aspecto visto, eu queria saber do doutor Aguinaldo como é que o Ministério da Saúde está tratando dessa questão. Também o doutor Emanuel, e eu estou fazendo agora o trabalho de advogado do diabo aqui um pouco, ele questionou um pouco essas ações de voluntariado, que eu quero elogiar o trabalho feito pela Sociedade Brasileira de Urologia, porque está se envolvendo numa questão em que o Estado não faz. Então, a entidade até presta um serviço de mudar a imagem dos médicos acusados, às vezes, de corporativismo e tal, e está se dispondo a fazer isso com a ajuda dos colegas lá no Maranhão. Então, eu quero saber, isso que a política, ela é eficaz, ela está fazendo, tem essa, digamos, esse resultado que se espera para o senhor. Para o doutor Anderson, eu sou uma atenta, como jornalista que fui durante muito tempo, o doutor Flávio é meio colega também comunicador, porque agora tem um blog, que eu achei ótimo isso. Eu vejo na televisão assim, Medical Group, Clínica Boston, tá? Ejaculação precoce, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma coisa científica, é uma propaganda enganosa, é uma coisa comercial, porque é uma coisa tão específica sobre isso. E eu queria, então, saber, do ponto de vista médico, porque quando o senhor fala da propaganda do cigarro, também essas propagandas são enganosas. Então, e o senhor abordou muito, e eu fiquei satisfeita, sobre a questão da maconha. Há um movimento no Brasil de legalizar a maconha, glamorizar e legalizar. Muitos acadêmicos aí estão defendendo isso. Recentemente, um juiz de direito de família no Rio Grande do Sul escreveu um artigo brilhante mostrando exatamente esses riscos todos. Agora, a cocaína, o crack que está entrando no Brasil inteiro, em qualquer canto, não há nenhuma propaganda sobre isso. E ele entra avassaladoramente de qualquer lugar. Então, para um pouco debater essa questão da influência que aquilo exerce sobre o consumidor, né? Então, por que ele se distribui se ele não tem nenhuma propaganda na televisão e no rádio, o crack, mas só tem um efeito devastador sobre a doença das pessoas? E eu queria cumprimentar o Flávio por essa iniciativa. O blog... eu, como trabalho muito com rede social, tenho uma plataforma no meu gabinete, meu mandato só com rede social. Não edito nada, apenas virtual. Ele facilita uma espécie de revelação, porque ele não está diante do médico. Ele dispor os seus problemas para uma pessoa, ele pode até botar um outro nome, botar uma outra, e fazer perguntas que ele não teria inibição de fazer, e às vezes até o medo de enfrentar a doença. Então, eu queria cumprimentá-lo pelo blog, e se outros médicos fizessem, ajudaria. Quero dizer sinceramente que estou disposta no novembro de 2013, tenho certeza que a minha querida amiga, procuradora da mulher no Senado, vai me ajudar nisso, de fazer um novembro azul, com que o Congresso... Não, mas aí nós vamos tomar iniciativa, senadora Ana Maria. A senhora me desculpe, mas esse é o nosso papel aqui. Era isso que eu tentava, era vocês não vão se adonar. Você já tem o Outubro Rosa, deixa o novembro... Não, claro que eu vou me somar. Eu espero que a Comissão de Assuntos Sociais, meu caro senador Moga, assuma coletivamente que a gente faça isso, transmita isso. E alguém falou que, acho que foi o doutor Anderson, não sei qual foi, que fez uma referência de que
as mulheres, o Outubro Rosa tem mais visibilidade. Os dois falaram, porque apareceram até uma gravata azul, achei bonita ali a logotipia, que as mulheres gritam. Né? As mulheres, elas se envolvem, elas vão e se mobilizam, né? Então, veja, nessa questão do câncer de mama também, porque o número de pessoas com câncer de próstata apresentados pelo Dr. Soares é muito parecido com o de mulheres. 52 mil casos de mulheres com câncer de mama e 60 mil no caso de homens. Então, ele está muito parecido. Então, esse índice tem que ser tocado. E eu queria, então, a palavra do doutor Aguinaldo nesse aspecto e também dos demais médicos a respeito dessa matéria. Obrigada. Bom, eu vou dizer, eu acho que, senadora Ana Amélia, o principal debate aqui, a primeira coisa, eu acho que a Comissão de Assuntos Sociais, nós podemos realmente mostrar essa questão da comunicação, quer dizer, em função dos índices que nós ouvimos aqui, da importância que tem. Vamos especificar o câncer de próstata e o câncer de mama. É claro que o câncer de mama ele é muito mais letal que o câncer de próstata, né? Mas a quantidade, 60 mil, e realmente chama atenção. Eu acho que nós temos que fazer com que a comissão se envolva. Vamos fazer o Novembro Azul aqui, mas vamos chamar essa equipe aqui mesmo, que eu acho que foi muito feliz Vossa Excelência ao nominar essas pessoas. Um grupo aqui mesmo, né, eu peço a minha assessoria para que eu vou fazer esse contato, para que a gente possa fazer uma reunião interna mesmo, chamando a senadora Ana Amélia, a senadora Vanessa. Nós temos aqui colegas médicos aqui na comissão, para que a gente possa traçar uma estratégia e aí sim conversar inclusive com o ministro Padilha, a respeito de como fazer isso. Eu acho que esse seria o primeiro encaminhamento. A Comissão de Assuntos Sociais chamar a responsabilidade de, junto com o Ministério da Saúde, a sociedade civil organizada, como fazer com que essa questão da saúde do homem especial, então, não tem como a gente não relacionar o câncer de próstata. Agora, esse câncer de pênis, como disse, é uma vergonha mesmo, que é uma questão de informação. Né? Então, isso é uma coisa que, uma campanha, uma organização, nós vamos diminuir drasticamente. Né? Então, esse é um encaminhamento. E o segundo, e aí no debate, que eu queria ouvir a opinião, especificamente do doutor Anderson e o doutor Aguinaldo, a respeito do que colocou aqui o doutor Eduardo, em relação a protocolo, porque esse é um debate também que me parece importante. Quer dizer, nós vamos esperar mais tempo, né? O próprio Eduardo tem uma opinião pessoal, mas ele acha que isso precisa e será. Agora, em encontros de urologista, como é que é isso? Eu gostaria de ouvir, eu confesso que me pareceu a questão mais importante desse debate, porque se nós vamos fazer isso, nós vamos ter que ter um protocolo, o Ministério da Saúde vai ter que ter um protocolo para que a gente possa realmente, né, a partir daí, ter um encaminhamento. Pela ordem, presidente, eu só queria dizer ao doutor Eduardo que eu já vou pedir a minha assessoria, minha consultoria jurídica, dentro da CLT, a possibilidade do projeto sugerido por Vossa Excelência sobre a questão da licença para definir, para fazer o exame preventivo da questão dos trabalhadores homens. Então, eu vou, na sequência que nós fizemos, eu vou repetir a sequência, né? Porque aí eu acho que, porque o que o doutor Eduardo falou certamente será colocado, e as questões que as duas senadoras levantaram. Então, com a palavra o doutor Aguinaldo, claro que o tempo terá que ser menor. Vamos limitar em 5 minutos, né? Ok, muito obrigado. Eu não vou perder tempo, vou direto ao assunto. Vou começar iniciando pelo que eu falei no início da minha apresentação, que o SUS é maravilhoso. Talvez o melhor projeto de saúde pública do mundo. Só que acabo continuando a palestra do Dr. Emanuel, que o financiamento em 1990 era de 14% da renda bruta da União, e hoje é 7%. E nós estamos brigando para que ele seja 10%. Por uma iniciativa popular. Então, é óbvio que, primeiro, existe um problema de financiamento. Isso é óbvio, não há dúvida disso. O segundo é em relação ao que a senadora Ana Amélia disse,
e que se refere ao acesso da população masculina aos serviços públicos. Não existe urologista no sistema público de saúde. Não existe. Nós somos 4.500 associados da SBU. Eles estão distribuídos, como a maioria dos médicos no Brasil, na região sudeste, preferencialmente. Mas, como eu também citei na apresentação, não adianta que a gente queira inserir um urologista no sertão do Maranhão se lá não tem um equipamento, se lá não tem um hospital, se lá não tem alguma arma que ele possa desenvolver a medicina que ele aprendeu durante 5 anos após a faculdade, que é o tempo de formação do urologista. Então, nós temos 2 problemas graves. Um problema do financiamento e outro problema do acesso. Agora, para que tenha acesso, voltando ao doutor Emanuel, nós precisamos ter remuneração. E não teremos remuneração sem uma tabela. Nós estamos já há 7 anos desenvolvendo esse projeto, junto com o Ministério da Saúde, sobre essa nova tabela. E nós esbarramos no impacto, nós esbarramos no financiamento, nós sempre esbarramos em alguma coisa que ela seja publicada. Para que o início das campanhas, e eu sou contra o doutor Emanuel, porque as campanhas são importantes, são necessárias. É como se dissesse às pessoas, não pode mais haver propaganda de geladeira na televisão, porque algumas pessoas não podem comprá-la. Então, eu acho que as campanhas são necessárias. O homem brasileiro, ele é incauto, ele é realmente avesso ao atendimento médico, e como o próprio Ministério da Saúde já fez o diagnóstico que o acesso da população masculina é carente, nós precisamos inserir o urologista, que é preferencialmente o médico do homem, no SUS, nessa rede pública. E isso a sociedade quer fazer de maneira forte. Nós acreditamos que a salvação, não só dos 75% da população brasileira, mas sim de toda a classe médica brasileira, está no SUS. Não está nos planos de saúde, não está nos convênios, mas está no SUS. E é o SUS que tem que se manifestar e dar a voz à população brasileira. E essa estrutura a gente oferece. Voltando um pouquinho, nós fazemos em relação à normatização e protocolos. Junto com a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade de Especialidades Médicas desenvolve diretrizes. Essas diretrizes norteiam o que deve ser feito. Eu acho que aqui não é o palco de discussão sobre câncer de próstata deve ser tratado ou não, deve ser feito ou não, o rastreamento ou não. O que não pode acontecer é sair no programa de atenção básica, número 29, que rastreamento não deve ser feito de maneira alguma. Ele deve ser feito em uma população oportunística. E isso a Sociedade Brasileira de Urologia está estudando. Nós vamos lançar agora, no próximo mês, as diretrizes sobre câncer de próstata junto com a Associação Médica Brasileira, que é um estudo realmente de peso científico que vai poder dirigir as atitudes políticas públicas que a gente deve existir. Agora, o que não dá para fechar os olhos é que houve 40% de redução da mortalidade na Europa e nos Estados Unidos nos últimos 15 anos, 40% de redução da mortalidade, enquanto no Brasil nós temos um aumento da mortalidade ano após ano. Então, eu acho que, realmente, o fato, só concluindo, nós precisamos de ter realmente uma situação pontual do Ministério da Saúde no sentido de rever a posição do urologista, né, e dar condições para que tenhamos urologistas da rede pública. Conceder a palavra ao doutor... Desculpa, eu não falei do HPV. Vanessa, senadora Vanessa. O HPV é muito importante, realmente ele é um fator de risco para o câncer de pênis, e hoje em dia existe vacina quadrivalente para homens. Nós sabemos que o HPV ele não confere imunidade, porque ele é um vírus de superfície. Então, todo mundo, mesmo que tenha tido HPV, tem que ser vacinado, porque é a vacina que vai conferir a imunidade. Isso em zonas de risco, se a gente pegar isso como uma norma, que nós podemos discutir depois, conforme Vossa Senhoria aí pensou, em fazer qual é a zona do Brasil, quais são as zonas de risco, onde a gente poderia, inclusive, vacinar crianças contra o HPV, e com certeza a gente iria diminuir a incidência do câncer de pênis no Brasil, em zonas de risco. E o câncer de colo de útero, sobretudo? E o câncer de colo de útero, obviamente, que já está bem estabelecido. Mas o de homens também é necessário, porque os estudos já mostraram que é importante que o homem seja vacinado, a vacina quadrivalente, ela confere a imunidade, e é importante que a gente possa difundir. Seria maravilhoso se a gente pudesse vacinar os homens do Brasil nas zonas de risco.
Dr. Anderson Arantes Silvestrini, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Bom, são vários assuntos polêmicos, mas eu vou tentar abordar alguns no tempo que eu tenho. Bom, em relação à publicidade, existe um regimento do CFM que rege a publicidade médica e tem que ser seguida. Eu não sei até que ponto a publicidade, se ela é válida ou não, que foi feita, mas eu acho que a gente tem sempre que trabalhar a informação e não o medo, que o medo, às vezes, vai afastar mais ainda a pessoa do que a trazê-la. Então, a informação de qualidade é que é importante na publicidade. Bom, quanto ao HPV, também é outra questão polêmica. Eu acho que a vacina por si só não deve vir sozinha, ela tem que vir junto de educação e de água e sabão, né, que é o mais importante, porque o custo é alto e a gente sabe que não adianta. A pessoa também, com talvez um nível cultural mais baixo, ele pode achar que está muito protegido e acabar tendo aumentado a incidência de outras doenças sexualmente transmissíveis ou até outras doenças. Então, é um assunto polêmico, a gente tem que discutir melhor, discutir o custo e tem que vir agregado à educação, senão também não vai atingir o alvo necessário. Bom, quanto ao rastreamento, assim, eu sou oncologista, então eu recebo pacientes mais avançados. Então, geralmente, o metastático, doença que não é operável. Então, esse é o paciente que eu recebo. Mas qual que é a minha opinião? Na verdade, quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de pacientes assintomáticos da doença. E esse dado é muito importante, que, infelizmente, no Brasil, os pacientes que a gente tem recebido, o urologista, provavelmente o Aguinaldo pode afirmar isso, os pacientes já chegam com PSA elevadíssimos e sintomáticos. Então, talvez o paciente que está chegando para a gente é um paciente que, numa boa parte das vezes, vai ser incurável ou que realmente o tratamento vai causar muita toxicidade. Então, talvez o que a gente recomenda, a gente tem que discutir muito isso, primeiro, as populações de risco, como eu falei, de pacientes acima de 50 anos, raça negra principalmente, obesos, mas também que a gente pode fazer o diagnóstico precoce e não tratar esse paciente. Talvez a gente tem que saber que o paciente tem o diagnóstico, mas não necessariamente a gente vai tratar todos. O segmento, desde que esse paciente tenha acesso, o segmento também pode ser muito importante em pacientes com doença limitada. Então, acho que a diretriz tem que ser discutida, o paciente tem que ter acesso, e aí sim a gente vai identificar qual que é realmente nossa população com diagnóstico de câncer de próstata real, que a gente hoje, eu acho que apesar de 60 mil casos, talvez seja muito maior do que isso, e a gente não tem acesso a esse dado correto, e aí sim ver em quais pacientes a gente vai seguir e quais tem que tratar realmente. Eu acho muito importante essa questão, foi falado de lei, eu acho que a gente está contra a lei bem importante, né, da senadora, sobre a lei dos 60 dias do diagnóstico do câncer, o paciente tem que ter acesso ao tratamento. Então, eu acho que assim, a lei é importante, mas realmente a gente tem que ter acesso. A gente que está do outro lado, a gente está muito preocupado, as instituições filantrópicas, a Sociedade de Cancerologia, de Oncologia, porque acaba que esse paciente, a primeira porta de entrada vai ser o médico. E se a gente não consegue estadiar esse paciente para tratar adequadamente? Então, isso é uma preocupação muito grande. A gente sabe que a lei é importante, agora vamos ter que viabilizar a lei. Então, temos que lutar muito por isso. Bom, acho que é isso em relação ao protocolo. A Sociedade Brasileira de Oncologia está aberta para discutir. Eu acho que é muito importante aqui essa discussão. Obrigado. Eu passo a palavra ao Dr. Flávio Lobo, que é médico urologista e colunista do blog Saúde do Homem. A senadora tinha perguntado sobre campanhas, né, médicas. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina tem normas rígidas a respeito de como se fazer propaganda médica, né? E no caso específico do Boston Medical Group, que a senhora comentou, a gente percebe que muitos pacientes eles aceitam essa ilusão, né, de um tratamento, pagam por isso e pagam caro, né? Tratamentos às vezes ultrapassados, não feitos por especialistas, né? E é bem ruim ver um paciente chegar para uma biópsia de próstata num período já ultrapassado, porque fez outros tipos de tratamentos que não tinham não tinha nenhum especialista a respeito que pudesse corretamente diagnosticar essa doença. Então, eu vejo com maus olhos, porque eu sei que são tratamentos até que o próprio médico vende, né? São coisas que, pela ética do Conselho Federal, não são permitidos.
O segundo ponto que eu queria abordar é se médicos tem no Brasil. Eles vão saber responder melhor que eu. Eu posso falar em Florianópolis e Porto Alegre, que foi onde eu trabalhei. Tem médicos, né, formados, bem especializados. O que falta nos hospitais que eu trabalho em 3 hospitais do SUS, federal e estadual, são equipamentos. Então, hoje em dia, mesmo tendo profissionais altamente capacitados, a minha fila de espera, junto com os residentes de urologia do hospital, são 370 pacientes que estão esperando. A média de espera em câncer é 120 dias, né, para a gente operar. Tá? E o SUS, infelizmente, é visto, por causa dessa má remuneração, como um bico para a maioria dos meus colegas. Se tem urologista dedicado ao SUS, o doutor Aguinaldo diria que sou eu, porque eu só trabalho no SUS. E eu sei que os meus residentes ganham 3 a 4 vezes mais do que eu no ano seguinte que eles se formam, né? E eu não consigo convencer eles a trabalhar pelo SUS da mesma forma. Então, não é nem no sertão do Maranhão que faltam equipamentos, lá em Florianópolis e na Santa Casa de Porto Alegre, no Clínicas, todos são assim, dessa mesma forma. O terceiro ponto que eu queria abordar é que o câncer de próstata certamente é uma doença heterogênea. Os urologistas estão cada vez mais conscientes disso, isso eu vejo pelas diretrizes das associações europeia, brasileira, americana. Semana passada, no Congresso Americano de Urologia, esse rastreamento começou a ser mais espaçado para diminuir os custos, diminuir a taxa de pacientes que são diagnosticados em doenças indolentes que não iam incomodar esse paciente ao longo da vida deles, né? Mas a gente não pode culpar o PSA das complicações, queria falar isso para o Eduardo, porque uma arma, um fuzil, ele pode ser bem intencionado, né? Se a pessoa é bem intencionada, ela pode proteger fronteiras. Se for mal intencionada, a gente sabe os riscos disso. E o PSA também é uma arma contra a mortalidade, né, e a doença avançada do câncer de próstata. Certamente quem está por trás da arma, do fuzil ou do PSA é que deve ser mais bem informado, né? Então, hoje a gente sabe que não precisa tratar todos os pacientes, mas a gente provavelmente precisa diagnosticar para poder salvar algumas vidas, né? Tá? Então, eu acho que era isso. Obrigado. Agora, passo a palavra ao doutor Emanuel Fortes Cavalcante, que é coordenador da Câmara Técnica e Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina. Sou terceiro vice-presidente aqui do Conselho. Primeiro, quero esclarecer, eu não falei da propaganda com relação às campanhas, não. Eu falei das propagandas relativas à venda de cerveja, aquela questão de glamourizar, não é? A força, a beleza, aquela coisa toda. Essas campanhas, não, essas... Está belíssima essa. Doutor, eu anotei que o senhor fez aquela ação que a Sociedade Brasileira de Urologia fez no Maranhão, voluntariamente, é que aquilo não tem... ela é boa, mas não tem efeito. Né? Foi nesse sentido que eu levantei. Isso, eu reforço essa tese, porque eu também sou um adepto do voluntariado, apesar de uma vida assim, muito longe de casa, eu ainda encontro espaço uma vez por mês para atender as pessoas com doença mental na minha cidade. Eu vou lá, atendo 50, 80, 100 pessoas voluntariamente. Eu acho que isso é uma coisa que toda pessoa deve fazer dentro de sua profissão, naquilo que ele puder alcançar para um bem maior para a sociedade. Não. O que nós reclamamos é a política de Estado, uma política que ultrapasse governos, que perenemente garanta o acesso ao cidadão, seja em que época for, em tempos de crise ou fora de crise, porque a saúde, a vida é um patrimônio realmente inalienável. A gente só tem essa vida. Se ela for de péssima qualidade, é ruim. Se morrer, né, embora uma coisa natural, pior ainda se for precoce. Mas eu fui o relator no Conselho Federal de Medicina daquela resolução sobre publicidade, que vocês podem ter acesso, é a resolução 1974 de 2011, e ela foi pensada exatamente para coibir toda sorte de abusos. E os conselhos regionais é que se encarregam em primeira instância em fazer a abordagem dessas questões relativas à publicidade médica. E é muito importante porque no ano passado
o Conselho Federal de Medicina cassou médicos em função de publicidade. O Conselho é muito rigoroso, muito duro nessas questões. A publicidade enganosa, a publicidade que promete resultados, normalmente ela é severamente reprimida pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal de Medicina, quando, em instância recursal, chegam os processos. Então, acho que é importante eu fazer esse esclarecimento. Não posso falar particularmente sobre a propaganda X ou Y, porque estaria emitindo aqui um juízo de valor que me impediria depois até de avaliar com isenção. Mas essa é uma realidade. Nós temos uma resolução muito... Eu acho que ela foi muito, muito criteriosamente elaborada, debatida, foram meses de debate interno até que a gente publicasse essa resolução. Com relação à minha fala, eu realmente acho que a gente cria um mundo nas normas, nas regras, e o alcance que ele vai tendo, na medida em que você vai diluindo a ação, ele vai se tornando muito precário, porque, como disse o presidente, falta algumas estruturas. É necessário que a gente reconstrua, reescreva, sob a ótica, inclusive, de tratar a doença. Eu tenho feito essa crítica às políticas públicas de saúde, porque nós temos visto, e nós vimos ali escrito, toda a estratégia que está escrita aqui, ela é montada até um determinado viés, que é o da ação preventiva. Quando nós partimos para a curativa, que é onde nós temos realmente os gargalos, porque quando a pessoa adoece e necessita de tratamento, aí nós esbarramos num conjunto de circunstâncias que prejudicam imensamente o tratar a doença. A política traçada pelo SUS, pela Lei 8080 de 90 e as que decorreram para discipliná-la e regulamentá-la, ela praticamente não fala de tratar doença. Ela fala de prevenção, promoção e recuperação, mas em nenhum momento do conjunto diz que nós temos uma medicina preventiva e uma medicina que cura, que é a medicina social. Isso daí tinha na lei de 1954. Quer dizer, quem quiser ter acesso à lei 2312 de 54, vai ter acesso a uma série de informações que definiam, inclusive, competências para a realização das intervenções e que cabia ao Estado disciplinar essa matéria de forma, assim, bem visível. As estratégias elas estão postas para a prevenção. A estratégia de saúde da família é uma estratégia de prevenção. Prevenção do adoecer e prevenção das consequências do adoecer. Mas as estratégias para tratar e curar, elas tiveram um lugar que cada vez mais está mais estreito. Por quê? Porque ou vai para a alta complexidade, ou você não tem acesso à média. A média por conta do fechamento de leitos em virtude do insuficiente financiamento. Então, esse é o apelo que o Conselho Federal de Medicina tem feito para que a gente possa, naturalmente, travar um diálogo que resulte num benefício maior para a sociedade. Agradecer mais uma vez o doutor Emanuel. E agora, doutor Eduardo, que é o coordenador da área técnica de saúde do homem do Ministério da Saúde. Então, na medida que vai fechando a mesa e cada um dos colegas vai falando, eu acho interessante, porque a gente vai vendo, já que já tem um alinhamento e tem já uma maturidade em relação aos pontos a serem abordados em relação ao câncer de próstata, em relação a essa questão de média e alta complexidade, da necessidade de financiamento também. Eu acho que no que tange a saúde do homem, senador e senador, eu trouxe aqui para vocês, inclusive, os gastos que foram realizados em procedimentos urológicos e oncológicos, os 10 principais no sistema de informação ambulatorial e sistema de informação hospitalar do SUS,
nos últimos 4 anos, para vocês verem os montantes dos recursos que foram despendidos, né? Sabemos que na gestão temos vários desafios. Temos desafios de fixação de profissionais, de questão de recursos humanos, temos a questão do financiamento em saúde, que é insuficiente, temos que ter mais dinheiro para a saúde no país, né? E temos a questão também da própria gestão, que é como você organiza os serviços de saúde nos territórios, né? Na baixa, média, alta complexidade, né? Sobretudo porque sabemos que os serviços de saúde têm ainda uma ascendência política, né? Eles não são autônomos, né? Prefeitos e governadores e toda a classe política interfere muitas vezes diretamente nos serviços, né? De uma maneira geralmente positiva, mas de qualquer maneira tem ascendência, né? Isso não acontece de uma maneira independente, como você vê, por exemplo, na Itália, onde o sistema sanitário tem uma independência em relação ao Estado, mais diretamente funciona como cooperativa, dando só um exemplo. Mas algumas coisas que eu acho importante trazer. Nós, com a SBU, estamos desenvolvendo a questão do câncer de pênis, uma campanha, estamos pegando isso como uma pauta também da área técnica. Câncer de pênis é um evento raro, não é fácil de exterminar, porque acomete poucas pessoas, mas é muito importante porque gera mutilação, gera muitas vezes a própria gangrena e acaba gerando, você tem que tirar membros em função disso, do seu corpo, gera a questão do suicídio, que é delicada, porque imagina você pegar um jovem com 25, 30 anos, que preserva os testículos, preserva todos os hormônios, a excitação, mas não tem o seu órgão para poder, né, enfim, ter as relações sexuais. Então, são situações super delicadas, e eu acho que a gente vai buscar trabalhar agora, encampando essa campanha, distribuindo ela para o Brasil inteiro. Isso aqui eu estou comprometendo com vocês, a gente já está trabalhando nessa direção, de criar materiais de qualidade e de divulgação, porque tudo que a gente tem trabalhado é na questão da educação e saúde. Não dá para você trabalhar a saúde sem o componente educação, são indissociáveis, né? Então, a gente está levando não só para o Nordeste e para o Norte, mas para o Brasil inteiro, porque percebemos que tem uma incidência também grande no Sudeste e no Sul, que precisa ser trabalhada em relação à questão do câncer de pênis. Em relação ao câncer de próstata, o que eu acho importante é a gente pactuar. Tem um movimento no mundo, que não é só o Novembro Azul, que é o Movember, eu não sei se já ouviram falar, é um movimento europeu, que tem instigado, incentivado essa questão do câncer de próstata no mundo inteiro. O símbolo deles é um bigode. Em novembro, as pessoas usam bigode, homens e mulheres, para dizer que se fidelizaram a essa campanha. Vocês podem ver na internet. A gente já pautou, eu acho que uma não é melhor que a outra, as duas são complementares e necessárias, homens e mulheres se somando. A gente tem sempre que trabalhar com homens e mulheres se somando, porque os homens, a despeito de terem ainda grande poder decisório, eles não se privilegiaram na questão da saúde, né? Eles não souberam aproveitar essa situação para se beneficiar. Então, a ideia, Novembro Azul, a gente já pautou aqui na esplanada que ela vai estar com azul pela esplanada toda, isso já foi pedido, solicitado e aprovado, então isso já está consensuado. O que eu acho que a gente precisa consensuar entre nós é a questão dentro do Ministério da Saúde de como a gente vai trabalhar a questão da linha de câncer de próstata, a linha de cuidado de câncer de próstata. Eu acho isso muito importante porque senão o Novembro Azul fica interrompido. Primeiro a gente tem que ter esse consenso, e eu acho que está pronto, acho que o campo está fecundo, se passaram 3, 4 anos desde que o INCA se manifestou, e eu acho que a gente pode estar revendo agora a maneira de trabalhar o câncer de próstata e, sobretudo, favorecer a vida de milhares de homens brasileiros, né? Aliviando o sofrimento, trazendo qualidade de vida para todos. Isso eu acho importante. Bom, acabou meu tempo. Eu quero agradecer demais a presença e eu sigo à disposição. Eu espero que isso seja um primeiro encontro, né? Que a gente não faça disso um evento com início e fim, que a gente possa estar prosseguindo essa discussão. Senador, eu gostaria, em um momento oportuno, de desenvolver, senador, os eixos temáticos da política, porque eu acho que vai ficar mais claro também para vocês como é que as ações e estratégias da área e da política estão alicerçadas no Sistema Único de Saúde, mas o tempo é muito curto para a gente poder se aprofundar em 20, 25 minutos. Então, sigo à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. A palavra, já encerrando a sessão, então vamos ter sessão também aqui, né? A senadora Ana Amélia, a senadora Vanessa. Não, senadora Ana Amélia, para a gente fazer o encerramento. Eu queria, o doutor Eduardo agora falou da inserção, acho que a sugestão dada pelo senador Valdemir Moca desse contato com o ministro da Saúde é relevante no sentido dessa política global para o país. E eu delego a minha condição parlamentar ao doutor Aguinaldo para essa interlocução desses procedimentos e parâmetros em relação à questão do exame de próstata, também à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e ao Flávio, ao doutor Emanuel, para fazer exatamente essa definição, porque nós somos clínicos gerais no sentido, né, literal, político da palavra, mas a área especializada são os médicos que cuidam dessa questão. Então,
com os senhores que está essa responsabilidade, nós damos o respaldo político e legislativo nas ações que possamos aqui levar a efeito. Eu queria agradecer novamente a belíssima contribuição. Foi hoje uma aula de medicina aqui em linguagem prática e acessível. E eu espero que a TV Senado, na transmissão dessa audiência, esteja também prestando às pessoas que estão nos acompanhando um grande serviço à população brasileira. Muito obrigada. Agradecendo à senadora Ana Amélia, senadora Vanessa, ao doutor Eduardo, ao doutor Aguinaldo, doutor Anderson, doutor Emanuel, doutor Flávio Lobo. O presidente quer encerrar a sessão, mas antes dizendo o seguinte, as palavras do doutor Eduardo, agora no final, de que o Ministério da Saúde, através do seu coordenador, se compromete, né, exatamente em fazer com que agora, já em novembro, a gente possa também essa questão do protocolo. Eu acho que isso é fundamental. E aí, eu já pedi a minha assessoria, vou fazer o contato, Eduardo. Porque muitas vezes tem alguma dificuldade política, né? E eu tenho um trânsito muito bom com o ministro Padilha, com a classe política como um todo, e eu estaria junto no sentido de que a gente pudesse fazer com que isso realmente acontecesse. Eu acho que só a decisão aqui de que isso vai acontecer, eu quero parabenizar a senadora Ana Amélia, porque eu considero essa uma audiência pública que já teve uma consequência natural de imediato com aqui a colocação do representante do Ministério da Saúde, o doutor Eduardo, a quem eu agradeço mais uma vez. Nada mais havendo a tratar, a presidência vai encerrar a presente sessão.